E aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Harley Pacheco, sou um dos psicólogos aqui do IPSE e hoje a nossa aula vai ser sobre a perda da realidade na neurose e psicose, tá? Assim, do Sigmund Freud, tá? A gente vai apresentar aí, ou tentar apresentar a diferença entre neurose e psicose, tá? Inclusive, são dois textos do Freud. Uma coisa que vocês têm que entender é que em 1889 teria ocorrido aí o início do pensamento freudiano, né, com uma base no romantismo, no existencialismo. Então ele começou aí a se interessar pelos processos mentais junto com um amigo dele, o Breuer, tá? E aí eles estudaram a tal das histéricas, e tem o caso famoso da Ana O. Legal? Em 1890, eles fizeram a primeira alusão aí sobre a existência do inconsciente, né? E ele fala que naquela época, né, um pouco mais para frente, até em 1892, Freud ele comenta sobre a hipótese de diferenças estruturais entre psicose e neurose. Tá? O Freud ele fala mais para frente, em 96, que em 1896, obviamente, que as psiconeuroses de defesa, elas existem distinções, né? E por isso ele fala de neurose e psicose. Você precisa saber disso para você entender a lógica. Em 1900, o Freud ele faz ele cria, né, a teoria dos sonhos, né? Formula. Né? Em 1906, ele formula a teoria da sexualidade infantil e do trauma. Em 1911, ele lança a primeira tópica, né, que é a questão do inconsciente, do pré-consciente e do consciente. Aí, em 1914, ele fala da constituição do sujeito psíquico, né? E aí ele introduz a questão do narcisismo. Tá? Aí, neste ponto, existe uma preparação já grande para a segunda tópica, que é a questão do id, ego e superego. Em 1923, a segunda tópica do Freud, né, que é essa que a gente falou há pouco, ele fala que o ego ele é responsável pelas defesas, sendo ele um intermediário entre o id e a realidade. E aí ele faz um estudo sobre o mecanismo defensivo. Né? E em 1924, ele fala sobre as tais diferenças entre neurose e psicose. Percebe como se encaixa? É importante você saber essa cronologia. O Freud ele diz que não é só a fixação da libido que vai determinar o tipo de patologia, né? Se é psicótica ou neurótica, mas as características dessa defesa. Né? Por que eu estou falando isso? Uma coisa que é interessante você assistir é uma outra aula que a gente postou aqui, Introdução à Psicanálise. Tá? É aula de psicologia, Introdução à Psicanálise. Procura aí no nosso na nossa playlist tem, tá? Procura lá. Para você entender, mas se você não souber, se você for leigo em psicanálise. Tá? O Freud, ele parte da psicopatologia descritiva, né? Ou seja, da doença, para formular uma teoria do funcionamento psíquico e da psicopatologia psicanalítica. Nesse sentido, na neurose, evita-se a perda com a realidade. E por quê? Porque nela, o ego ele busca negar o id. Tá? Já na psicose, o ego busca negar a realidade. Quando um cara desse passa fazendo propaganda num carro de som, cara, eu já não compro um cara desse. É a dica que eu dou pra você. Mas enfim, vou repetir porque o carro de som passou bem na hora. Na neurose, evita-se a perda com a realidade. Porque o ego ele busca negar o id. Já na psicose, o ego ele busca negar a realidade. Tá? Ambas formam a parte das defesas, mas elas têm essa diferença. Na neurose existe um fragmento de realidade e é evitado por uma espécie de fuga. Ao passo que na psicose ele é remodelado. Por exemplo, a histérica do Freud. Ela tinha um problema no corpo após a morte da irmã. E por ela se achar apaixonada pelo cunhado com sensações de culpa, então ela acabou entrando nesse conflito. E como o problema tinha base, né, a neurose, ela adoeceu no corpo, né? O id ele se manifestou. Após o recalque de outra forma, buscando a satisfação por outros caminhos. Tanto que, por exemplo, a paresia do braço, né? Então, se você vê, que aí é neurose, se ela fosse psicótica, ela teria negado a morte da irmã. Mas ela foi psicótica, tá? Nesse exemplo. Na neurose e na psicose existem essa diferença assim é clara, né? De perda de realidade.
Na neurose, as fixações elas são precoces e elas acabam contribuindo para que haja regressões das fases primárias. Já na psicose, por outro lado, tem a ver os mecanismos de narcisismo. Inclusive, vou pôr uma aula falando sobre narcisismo, tá? Do Freud. O Freud ele faz distinção entre libido do ego e libido objetal. O libido do ego ou seja, o narcisismo, a autoerotização, é onde o sujeito investe na sua autossatisfação de maneira incessante, regido, inclusive, pelo princípio do prazer. No libido objetal, as catéxias, que são os investimentos libidinais, são na direção do objeto, do mundo, do ambiente, do acordo, do entorno do sujeito. Então você consegue ver o predomínio da libido, dessa libido, da origem à estrutura da personalidade neurótica. A libido do ego dá a predisposição à psicose, Então Freud reconhece aí 3 eixos estruturais, que é neurose, psicose e perversão, tá, pessoal? Onde existe aí a cisão total do ego, sem reconhecimento das regras, das leis, com alto investimento do ego. Bem, para a aula foi rapidinho, tentei ser o mais objetivo possível. O objetivo é que você leia os textos originais, mas que você tenha esses conceitos em mente. Espero que você tenha gostado. Se inscreve no nosso canal aí, beleza? Bem, só para deixar claro, eu estou ministrando essa aula para você, eu sou behaviorista, mas eu preciso que você entenda sobre isso, porque é o que vão te cobrar na faculdade, é o que vão te cobrar na formação, e caso você queira ser psicanalista, ou você já queira aprender, esse é o conceito, tá? Mas eu também vou ensinar coisas de behaviorismo. Na verdade, eu já ensinei, tem lá, se você quiser pesquisar, pesquisa. Valeu? Tem na nossa playlist. Se inscreve no nosso canal.